Vamos então começar. Bom dia a todos os presentes. Não somos muitos, mas a ideia deste evento é também que depois possamos disseminar o seu conteúdo numa matéria que entendemos muito importante, mas antes de mais eu gostaria de dar-vos as boas-vindas em representação não só do sindicato como da Confederação de Treinadores. Somos parceiros neste projeto europeu muito relevante chamado Goal for PDM. Em inglês pode não dizer muita coisa, mas em português tem a ver com uma função que o sindicato e a confederação entendem essencial, muito importante e a desenvolver a nível nacional, como já acontece noutros países. E como o interessante desta sessão será mesmo o debate e ouvirmos quem tem alguma experiência, algum conhecimento para nos passar, eu vou fazer uma pequena apresentação só para ficarmos com uma ideia dos objetivos essenciais do Goal for PDM e dizer-vos que qualquer dúvida que tenham durante a apresentação disponham, e durante o debate o Anselmo certamente depois também dirá isso, a ideia é que possamos interagir, participar uns com os outros. Ora bem, o Goal for PDM, então esta abreviatura de Gamified and Online Activities for Learning to Support Player Development Managers, é não mais do que um projeto que visa desenvolver um conjunto de ferramentas, tecnologia, para ajudar o gestor de carreira dual. Eu já lá vou comparar aquilo que nós em Portugal chamamos de gestor de carreira dual com o Player Development Manager. Mas antes disso, é um projeto transnacional que tem 3 grandes instituições de ensino envolvidas, da Grécia, do Chipre e também da Alemanha, sendo os nossos parceiros gregos, a Universidade de Salónica, o coordenador deste projeto. Portanto, as ferramentas tecnológicas que vão ser desenvolvidas são feitas na Grécia, são feitas em Salónica. Da parte do desporto, que é o que nos interessa aqui mais hoje, temos, além do Sindicato dos Jogadores e da Confederação, que já referi, os nossos parceiros espanhóis, a Associação de Jogadoras de Futsal em Espanha, e temos também um parceiro na área do basquetebol em Itália. Portanto, somos um conglomerado de vários países latinos, mais a norte, e de, no fundo, a realidade académica versus a realidade do terreno dos jogadores e das jogadoras, dos atletas de várias modalidades. Portanto, o objetivo essencial do Goal for PDM, e é para isso que estamos aqui hoje, nós temos, digamos assim, uma dupla vertente. A primeira e mais importante é dar a conhecer à comunidade esportiva a importância da figura do gestor de carreira dual. Nós não traduzimos Player Development Manager à letra, chamamos gestor de carreira dual porque achamos que, de facto, a carreira dual, a preparação do atleta durante a carreira para fazer a sua transição e para ter um plano B, um projeto de vida bem delineado, é de facto o core da função deste agente desportivo que nós queremos introduzir no mercado desportivo e regulá-lo o quanto antes, e de facto fazer com que ele se preocupe essencialmente com a vida do atleta fora das 4 linhas. Ou seja, não é uma preocupação exclusiva com a carreira desportiva, com o sucesso desportivo, é uma preocupação com o projeto pessoal do atleta, se está a definir o caminho mais adequado, quer a nível formativo, quer das várias experiências que possa ter fora do balneário, fora da cabine, fora do contexto competitivo. E, portanto, passada esta ideia de disseminação e de introdução da figura, o Goal, como já tinha feito num projeto anterior, desenvolve ferramentas para formar gestores de carreira dual. Dizer-vos que para a Confederação e para o Sindicato há 2 públicos-alvo que, por natureza, achamos que podem e devem ser gestores de carreira dual. Atletas, preparando-se exatamente ao longo do seu percurso para vir a desenvolver essa atividade profissional nos clubes, montar uma empresa. Há várias formas de desenvolver esta atividade, mas o Goal quis ser mais abrangente e não só tocar atletas e treinadores, na lógica da Confederação, mas também estudantes e professores de educação física. Portanto, quem está na universidade, na área do desporto, poder também preparar-se academicamente para vir a desenvolver esta função. Mas, puxando a brasa à nossa sardinha, nós achamos que treinadores e atletas, porque conhecem a realidade, porque passaram por essas vicissitudes, têm uma sensibilidade diferente no terreno, estarão, em princípio, mais aptos a desenvolver a atividade de PDM, de gestor de carreira dual.
E este projeto e o objetivo desta sessão de hoje é dizer à comunidade e transmitir que já estão prontas as duas ferramentas tecnológicas que foram criadas para apelar, para levar a comunidade também a experimentar e a ter contacto com aquilo que poderá fazer o PDM, que é um curso online, ou um conjunto de módulos que faz um curso, chamado MOOC, que já está disponível e de acesso gratuito, e é um jogo interativo, desenvolvido, reforço, pela Universidade Grega, que no fundo, já vou explicar, faz uma espécie de roleplay, ou seja, permite a quem está a jogar colocar-se no papel do atleta e ter um conjunto de desafios na lógica do gestor de carreira dual, que no fundo não é mais do que uma tentativa de sensibilização diferente do que distribuir panfletos ou passar a mensagem com um simples post nas redes sociais, é permitir ao utilizador ter contacto com um plano de aprendizagem que nós achamos muito interessante e interativo. E, portanto, o apelo que nos pedem nesta fase do projeto para fazer à comunidade, e também estão aqui importantes pontas de lança para passar esta mensagem nos seus respectivos clubes, dinâmicas, onde se movem, digamos assim, colegas atuais ou ex-colegas de profissão, já está disponível, nós temos aqui o QR Code e o link, o acesso à plataforma formativa, qualquer pessoa pode experimentar os módulos. Depois até acaba por ser interessante porque eles atribuem pontuação a quem conclui os vários módulos, portanto vai haver um ranking, digamos, de formandos à medida que vão concluindo estas plataformas. É necessário fazer um acesso com o e-mail, portanto é uma coisa relativamente rápida e acessível de fazer para a partir daí começar a experimentar. E o mesmo para o chamado Athletes Odyssey, portanto a Odisseia do Atleta, o jogo, que já está disponível, quer em formato web, quer em formato mobile, portanto, nas diferentes aplicações de Android, iPhone. É uma questão de experimentar, de fazer o registro e ter contacto com esta realidade. Eu não sei se há aqui muitos gamers, mas para quem conhece o formato RPG, pronto, é exatamente essa jogabilidade. Quem está a realizar o jogo está na ótica, digamos, do atleta, e vai tendo vários desafios que tem que resolver à medida que o jogo vai sendo implementado. Portanto, aqui tem os QR Codes, como eu falava, para quem quiser experimentar, tem nos vários formatos já disponível. Eu gostava só de acrescentar uma coisa, que o projeto vai também fazer, obviamente, uma autoavaliação daquilo que é a experiência do utilizador. Portanto, nós, na fase seguinte do Go4PDM, vamos, de facto, contactar através do e-mail que será utilizado no registro com quem participou, com quem fez os módulos, com quem testou o jogo, para partilhar um inquérito onde vão autoavaliar o que é que acharam, aspectos positivos, aspectos negativos. Isso é também algo importante para depois ir aprimorando estes conteúdos ao longo do tempo. E para os treinadores, hoje não estão aqui muitos, mas nós vamos reforçar essa mensagem, como nós temos que disseminar estas ferramentas por o máximo de pessoas possível, e os números que nos estão a ser pedidos são elevados, estamos a falar de cerca de 800 atletas, mais ou menos 400 treinadores. O nosso objetivo é que, de facto, os treinadores que estiverem envolvidos possam, de facto, perder um bocadinho durante o seu treino ou no contacto que têm com as suas equipas. Isto servirá essencialmente para a formação. Nós sabemos que num patamar profissional é mais difícil ter essa disponibilidade, mas para que possam partilhar, levar os miúdos a experimentar estas ferramentas, para conseguirmos de facto atingir os números que nos pedem neste projeto que sejam atingidos. Aqui mais uma vez, no jogo é exatamente a mesma lógica da plataforma, fazer o registro, quer em telemóvel, quer em PC, e começar a utilizar. Pronto, e era basicamente isto que eu tinha para dizer a título introdutório, concluindo para vos referir que, de facto, esta sessão será gravada com a finalidade, nós já falámos previamente também com os nossos participantes, de depois disponibilizar não só a quem se registou, mas a quem queira de alguma forma ter acesso ao que é o Gol e ficar com a mensagem essencial, que é: experimentem o jogo, experimentem a plataforma. Portanto, é um projeto Erasmus+, financiado pela União Europeia, e que nós esperamos, acima de tudo, e para concluir, passando de seguida a bola aqui ao meu camarada Anselmo, achamos mesmo que é uma profissão de futuro, porque Portugal e muitos países
da União Europeia e não só. A realidade do futebol em particular, mas das modalidades que nós temos cá, não está muito aberta a figuras que venham, digamos, ligar o meio académico ao meio desportivo, ou não está ainda tão aberta como nós desejaríamos, porque de facto se formos à Austrália, à Nova Zelândia, aos Estados Unidos, o PDM é algo que faz parte do ecossistema, quer dizer, já não se concebe o desenvolvimento da atividade desportiva no rugby, no cricket, em várias modalidades, sem saber que há alguém dedicado ao acompanhamento dos atletas durante o seu percurso esportivo para os apoiar na sua formação, na escolha do curso, mas também para desenvolver, enfim, outras experiências que não só praticar o desporto. Às vezes até o trabalho no setor social, escolher uma causa que o atleta possa abraçar, etc., é algo que este PDM faz no sentido de conectar o atleta com o mundo. O atleta não é apenas a sua performance, o seu rendimento esportivo, é um cidadão que mais cedo ou mais tarde vai ser devolvido à comunidade para desenvolver uma nova profissão. No fundo é isto. Bem, João, agradeço-te imenso esta explicação do projeto. Acho que foi sucinta e deu para perceber tudo aquilo que estamos a fazer e acreditar que um dia esta figura do gestor de carreira dual irá também ter em Portugal o relevo que tem nesses países que... depois já. Esse relevo que tem noutros países. Pronto, o micro fica aqui, é melhor vocês irem pegando, é mais fácil. Assim, do que estar sempre a passar. Bem, primeiramente agradecer a todos a vossa presença, tanto aqui aos 3 ilustres convidados de painel, como a todos os participantes. Para mim é uma honra ser mediador de um tema tão pertinente e atual como são as carreiras duais e também da figura um pouco do gestor de carreira dual, que é uma figura emergente e que, como disse brevemente, acreditamos que vai estar com um peso diferente na nossa sociedade e fará parte do ecossistema. No mundo em que a profissão e a carreira no desporto acaba por ser incerta, a longevidade da mesma, equilibrar esta carreira com uma outra, digamos, de preparação para o pós-carreira, que pode ser académica, que pode ser a abertura de um negócio próprio, pode ser, como o João disse, algo social, um tema social, e isto é uma estratégia que nós achamos essencial para o futuro e para o presente, que o jogador consiga ter, o atleta, esta dupla missão, esta dupla função de ter uma carreira desportiva e ao mesmo tempo ter uma outra de preparação para o pós-carreira. Para nos ajudar também neste tema, temos aqui 3 ilustres convidados que passo a apresentar, começando pela Aida Ramos, o João Pinto e o Fernando Alexandre, que todos eles têm experiências de vida que nos vão de certeza ajudar neste debate em tom de conversa. E para começar peço que faça uma breve e sucinta apresentação vossa também para nos conhecermos melhor e os participantes vos conhecerem melhor. Comece pela Aida. Era papel tesoura, ganhei. É verdade. Antes de mais, bom dia a todos e a todas. Foi com enorme gosto que recebemos este convite. Eu venho em representação do Sporting Clube de Portugal. Como já foi dito, o meu nome é Aida. Eu sou responsável pedagógica no Sporting Clube de Portugal. Fui jogadora. Chegou a um ponto daquilo que foi o meu processo desportivo e aquilo que eram as minhas ambições desportivas. Eu achei que, por bem, deveria fazer formação naquilo que é a área da psicologia, que é a minha formação, e que depois exerço esta função mais pedagógica naquilo que é a carreira dual no nosso clube. É um desafio todos os dias. O objetivo de estar aqui hoje é também partilhar um bocadinho daquilo que são as nossas experiências, conversar também um bocadinho convosco e responder também a questões que considerem pertinentes. Obrigada. Pode ser o João Pinto. Bem, muito bom dia. Eu gostaria muito de agradecer este convite. É a minha estreia neste tipo de iniciativas, que eu acho, além de brilhantes, bastante importantes para efetivamente darmos o valor
que é necessário a estes temas. Fui jogador de handball, neste momento sou empresário na verdadeira extensão da palavra. Não tive um gestor de carreira dual que me ajudasse e o meu gestor de carreira dual acabou por ser um familiar e eu próprio desenvolver essa minha vertente dual. Acho que é fundamental, cada vez mais assumo essa preponderância no desenvolvimento dos atletas. Estamos cá para eu e os meus caríssimos colegas de painel para discutir este tema. Espero que seja relevante e que possa ser mais um pontapé de saída para o desenvolvimento desta mesma carreira. Obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Fernando Alexandre. Eu fui durante muitos anos profissional de futebol e, no fundo, venho aqui testemunhar na função de hoje de ex-atleta, mas aquele que foi o meu caminho e que é, do meu ponto de vista, o caminho de muitos atletas que, por uma razão ou por outra, no meu caso foi porque a cultura académica da minha família não era muita e, portanto, não foi para mim obrigatório seguir esta questão dos estudos e, portanto, dediquei-me a fundo ao plano desportivo, sentindo falta desta função do gestor de carreira dual ao longo da minha carreira e, portanto, é esse testemunho que pretendo aqui dar, aportando alguma informação útil a este debate. Obrigado pelo convite. Desde já agradeço aos três, em meu nome pessoal, em nome também do Sindicato de Jogadores e da Confederação de Treinadores, a vossa presença. E bem, vamos começar então com aquilo que estamos aqui a fazer e começo por vos perguntar, na vossa opinião, e porque é este o tema, qual acha, na perspectiva do atleta, qual é a importância das carreiras duais no desporto? Vai-me calhar sempre a mim. Posso já, sempre quiserem acrescentar alguma coisa, as perguntas não são direcionadas, podem é para os três, não é? É sempre para... Pronto, naquilo que é o nosso desafio diário, naquilo que é um clube com o ADN da formação, eles desde muito jovens, desde as nossas camadas jovens que treinam no Polo EOL, que é-lhes incutido que é possível a carreira dual. Ou seja, desmistificar um pouco de que tem que existir um plano A ou um plano B. Não. De facto é possível existir esta carreira dual. Nós desde pequenos, da formação, que efetivamente temos vários tipos de incentivo àquilo que é os bons resultados académicos. Temos também várias ferramentas que ajudam aqueles em que em alguns momentos não têm tanto sucesso escolar, mas que conseguem depois, com essas ferramentas e com a nossa intervenção, efetivamente alcançarem aquilo que é o objetivo deles, porque muitos deles têm objetivos escolares também, e mais do que isto, e depois eu também vou falar um bocadinho mais à frente, tem a ver com um tipo de intervenção que nós também fazemos, mas há um papel fundamental aqui, que são as famílias. São os pais, têm claramente um papel extremamente relevante neste processo. E aí sim, se todos em conjunto conseguirmos de facto formar os nossos pais, formar os nossos atletas e termos esta linguagem toda em comum, não só com as pessoas que efetivamente diariamente têm esta função, mas principalmente com os treinadores, é muito mais fácil incutir nos atletas que a carreira dual é possível e como desde jovens eles já começam a ouvir este termo, torna-se mais fácil ao longo daquilo que é o processo de desenvolvimento deles, naquilo que é as etapas de desenvolvimento do ponto de vista desportivo. Isto é na realidade do futebol. Nós de facto hoje temos aqui um colega que fez a formação no handball e é bom nós também ouvirmos estas experiências porque, como ele disse há pouco, teve um suporte que lhe permitiu continuar, mas sabemos que isso por vezes não acontece e o papel principalmente dos clubes é também dar esse suporte. Muito obrigado pela transição. Sem dúvida, eu acho que na ótica do atleta,
e aqui pegando um bocado também nas palavras da Aida, que é um atleta, uma pessoa, quando aparece no desporto, um atleta, um miúdo, quando aparece no desporto, não pensa, tem o sonho de ser, mas não sabe que percurso é que vai ter, como é óbvio, né? Nós não prevemos, nós não temos noção do que é que conseguiremos atingir. E há vários intervenientes que vão moldar esse mesmo caminho. Nomeadamente aqui o que a Aida estava a falar em relação à grande importância que a família tem. Eu felizmente tive essa sorte de ter sempre uma família muito bem estruturada, sempre com uma mentalidade muito focada no percurso académico, mostrando-me várias vezes as várias perspectivas dos rumos que eu estava a tomar, e isso facilitou de certa maneira eu preparar-me para aquilo que seria o fim da carreira mais tarde. É lógico que isto foi feito de uma forma um tanto ou quanto arcaica, porque não existia formação nenhuma nisto. Estamos a falar de ter uma estrutura bem formada que fez isso. Na ótica do atleta, aquilo que eu vejo é que muitas vezes eles próprios não têm essas estruturas. Ou, infelizmente, essas estruturas muitas vezes sofrem por razões alheias, de estruturações, e acontece com regularidade, pais que se separam, atletas que estão num percurso, numa fase fundamental da sua formação, que lidam com esse tipo de adversidades que muitas vezes afetam essas mesmas carreiras. A importância de um gestor de carreira dual, eu acho que é enorme, porque vai fazer, de certa maneira, entre aspas, o guarda-redes dessas mesmas carreiras, vai proteger, vai ser a barreira que vai conseguir criar uma estrutura que suporta, e eles sentirem-se mais confiantes para tomar essas mesmas decisões, acompanhadas com aconselhamento, apoio psicológico, pronto, e por isso a importância também, certamente que é também um dos temas que vamos abordar mais à frente, que é a especialização e a profissionalização dessa mesma carreira e dessa mesma figura que será o gestor de carreira dual, porque de certa maneira gestor de carreira dual somos todos nós, não é? Será o treinador, será o fisioterapeuta, será o psicólogo, será o amigo, o melhor amigo, o pai, mas há skills que têm que ser adquiridos e que têm que ser valorizados, e formações que têm que ser tidas para, de uma maneira mais profissional. Eu no meu caso, senti a necessidade, na modalidade do handball, de haver uma estrutura como a Shire Management, que é a minha empresa de agenciamento. Não é um mero agente de jogadores, é, de certa maneira, um gestor de carreira. E é isso que isso despertou-me a atenção por todas as carências que existem na carreira dos jogadores de handball, e estou convicto que é o caminho certo, é criar gestores de carreira dual que consigam efetivamente auxiliar os atletas a tomarem melhores decisões e a terem uma melhor carreira. Ora, o gestor de carreira dual, a importância crucial na carreira de um atleta, e acima de tudo porque, do meu ponto de vista, o gestor de carreira dual assegura a parte desportiva que não é concretizada, ou seja, o insucesso desportivo pode ser de alguma forma atenuado com a presença do gestor de carreira dual, porque promove um caminho diferente, não é? Uma alternativa, e também muitas vezes uma esperança, porque o insucesso desportivo tem um impacto muito grande em alguém que se dedicou de forma exclusiva ao desporto, perde o rumo de certa forma, não é? Porque não joga, porque teve uma lesão e porque teve que parar, por várias razões. Eu acredito que o gestor de carreira dual tem uma importância extrema. Agora, sinto
eu e creio que muitos atletas, que esta questão da carreira dual e do gestor da carreira dual não está ainda bem clara. As pessoas não sabem o que é o gestor de carreira dual, quais as suas funções e que soluções apresenta. Porque, na verdade, naquela que é a minha interpretação do gestor de carreira dual, é alguém que apresenta soluções académicas, ou era esta a minha interpretação, académicas, e já fiquei aqui a saber, com o teu discurso, Anselmo, que não é só académica, e muito bem, há outros caminhos que podem ser explorados pelo gestor de carreira dual, e esta informação não é clara para toda a gente. Há aqui um caminho importante que deve ser planeado e desmistificado neste sentido. Obrigado a todos. E vou partilhar até, tendo em conta o que disseram, eu lembro-me que no 8º ano, e estamos a falar ainda numa etapa de formação, e jogava na altura no Torriense, e já vamos aí a essa diferença entre estar a praticar handball, praticar futebol, estar num clube como o Sporting ou como o Torriense, aqui o Cultural da Pontinha, que está aqui a treinar, que diferenças é que há nesta perspectiva das famílias, como tínhamos, para a carreira do seu filho. Mas dizer-vos que eu no 8º ano, o que eu queria, o meu sonho era ser professor de Educação Física. Era este o meu sonho. Eu não sonhava ser jogador de futebol, que eu não sei se é comum, se não é. Aida, tu melhor que eu saberás isso, porque trabalhas com miúdos destas idades. E também joguei com o Fernando, na altura devia ter 20, 21 anos, e isto que o Fernando disse de estar no momento, e aqui já a nível profissional, estar a correr mal, os treinos não estarem a correr bem, e poder, e na altura eu estava na faculdade, poder ter o meu plano B e de sair daquele registro do futebol e do balneário e poder ir para a faculdade, estar com outras pessoas, a tratar de outros assuntos, fazia-me muito bem. E daí achar que sim, que até neste aspecto o rendimento desportivo até pode elevar-se quando temos uma outra função para lá do futebol. E a colocar esta questão, se calhar começa a Aida por isso mesmo, achas diferente a perspectiva dos pais da família, estamos a falar de família, quando o jogador está no Sporting ou está, por exemplo, no Ericeirense, como está o meu filho, ou numa equipa de menor dimensão, ou até numa modalidade diferente, a gestão aqui de expectativas é diferente das famílias, das próprias crianças, o foco e a vontade que têm de estar na escola, neste caso, na formação académica, é diferente, não é? Acho que, em primeiro lugar, não devemos partir daquilo que são os pormenores para depois generalizar. Não seria muito provavelmente correto da nossa parte fazê-lo, mas aquilo que nós temos vindo a observar é que cada vez mais as famílias e os agregados familiares, neste caso, têm maiores habilitações literárias. Ou seja, significa que projetam mais nos filhos que eles efetivamente tenham esta carreira dual. E isto acontece seja num clube como o Sporting, seja na modalidade do futebol, seja em qualquer outra modalidade. Cada vez mais as famílias estão evoluídas. Não estão só a pensar que efetivamente o objetivo do filho ser jogador da modalidade X efetivamente vai trazer um benefício financeiro mais à frente. Esse paradigma está a mudar e por isso é que o tema da carreira dual também começa a surgir cada vez mais. Porque como estamos todos muito mais instruídos, faz com que tenhamos que encontrar todos os dias as soluções e as melhores respostas para estes desafios. E os jogadores sabem também isso. É lógico que existe ainda uma franja deste grupo de agregado familiar, por vezes pode não ter as tais habilitações, mas com a nossa formação e com a nossa ajuda e com aquilo que é, e como há pouco diziam, todos podem ser gestores de carreira dual, todos podem indicar qual é que é o caminho a seguir, porque no fundo é só orientar qual é que é o caminho. E isso pode ser feito com qualquer jogador,
pode começar nas escolas, efetivamente, quando nós começamos ainda mais a desmistificar estes mitos de que tu ou jogas ou estás na escola. Isso é começar a desmistificar, ou seja, continuar na mesma este caminho. Existem neste momento projetos que estão a fomentar a carreira dual. É efetivamente quando estão nos clubes existir este discurso e torna-se mais fácil. Torna-se mais fácil porque efetivamente nós temos jogadores que querem seguir a carreira profissional ligada ao desporto, querem ser professores de educação física, querem inclusivamente ser treinadores, querem ser fisioterapeutas, já começam a ter um pensamento e estão a preparar o hoje para quando chegarem ao final deste ciclo desportivo e de formação desportiva já terem aquilo que é a integração na sociedade, na procura do primeiro emprego, se é criarem uma associação do sítio de onde são provenientes para ajudarem também os outros. E por isso, cada vez mais, os jovens têm essa consciência. Já não chega, efetivamente, a treinar, já não chega efetivamente só a questão técnica, tática. Neste momento, o jogo é muito mais do que isso. É muito mais de tomar decisões mais rápido, chegar à bola mais depressa. E isso só também se trabalha através daquilo que são, e como disseste há pouco, quando saem daquilo que é o contexto desportivo, estarem em outros contextos. E a escola ajuda exatamente a fazer isso. Outro tipo de formações noutras áreas também os ajuda a pensar mais depressa, a decidir melhor, porque o jogo está cada vez mais inteligente. Cada um deles tem que saber melhor, tem que saber muito bem ler o jogo para antecipar todo e qualquer cenário. Não podia concordar mais com aquilo que a Aida acabou de referir. Apenas gostava aqui de salientar uma coisa. Efetivamente, as famílias estão cada vez mais instruídas e com maior capacidade para influenciar os jovens a formarem-se e a preocuparem-se com o seu futuro. Mas há aqui uma pequena coisa que eu também acho que é muito importante, e eu tenho sentido isso, e há uma coisa que o gestor de carreira dual tende a ter ainda mais preponderância em desmistificar, que é o quê? As frustrações dos pais. Ok? Eu lido diretamente com isso, que são pais, e nomeadamente eu acho que no futebol, porque existe também uma grandeza maior a nível de possível ganho financeiro e a expectativa dos pais. Muitas vezes estou a falar de pais altamente instruídos, médicos, engenheiros, etc, em que revêem nos filhos a oportunidade de ser aquilo que nunca foram. E muitas vezes essa mesma pressão acaba por frustrar os miúdos, porque lidam diariamente e diretamente com altos e baixos de uma carreira de um atleta, como é normal, no seu desenvolvimento, e que muitas vezes as pressões dos pais, aquilo que dizem, o quanto se dirigem ao treinador ou ao diretor, acaba por influenciar diretamente essa mesma prestação e depois criar um efeito contrário, né? que é o atleta revoltar-se, muitas vezes começar-se a desinteressar e isso acaba por ser um obstáculo. Em relação à questão dos atletas estarem mais então predispostos para desenvolver os tais soft skills com o facto de estudarem, de estarem diretamente relacionados com algumas atividades, seja sociais, efetivamente, como a Aida disse, o jogo hoje é muito mais mind game e muito mais tomada de decisão. Nós estamos a apurar, já não chega só a ser forte, já não chega a ser só mais rápido, é preciso ter outra percepção. E uma das coisas que eu sentia e que eu sei que se desenvolve é, se nós não estivermos só focados numa atividade e só num caminho, obviamente que os nossos horizontes vão alargar e vamos conseguir ter uma percepção e uma capacidade de decisão muito superior a quem só se foca num caminho. Pronto, e acho efetivamente que esse tem que ser o foco.
Vou aqui colocar mais uma informação para a tua resposta, que perante aquilo que disseram, provavelmente antes do Cristiano Ronaldo havia uma opinião, provavelmente dos pais, relativamente aos filhos serem jogadores de futebol, mais depreciativa do que há hoje em dia. Hoje em dia, como disseste, todos os pais querem, não digo todos, mas uma grande maioria querem que os filhos sejam aquilo que eles nunca foram, que sejam jogadores, porque a profissão de jogador de futebol é vista de outra forma, penso eu, hoje em dia. Isto é a minha opinião. Os pais de há 20, 30 anos não olhavam para o jogador de futebol como uma profissão como olham hoje em dia. Eu acho que hoje em dia é como se fosse uma profissão de elite, porque eu penso que isto foi um bocadinho o Cristiano Ronaldo que veio trazer isso um bocadinho ao povo e aos pais portugueses, ou até antes disso. Se calhar pegava antes, primeiro no Luís Figo. Ou no Luís Figo. Essa geração já veio dar um elan diferente. Um elan. Era só. Ainda voltando à questão anterior, eu acho que há aqui um pormenor, ou por maior, que deve ser considerado, que é, eu acredito que os atletas, quando terminam o seu ensino obrigatório, 12º ano, e são confrontados com a decisão de seguir os estudos ou não, são influenciados ou pela cultura familiar, em que os pais ou obrigam ou estimulam a seguir, ou pelo seu núcleo de amigos, que todos eles vão para a faculdade e, portanto, se quer estar integrado em pé de igualdade, também há essa obrigação, digamos assim, para seguir com os estudos, ou se depender única e exclusivamente da intenção ou vontade do atleta, na maior parte dos casos, eu acredito, fruto da exigência desportiva, que acaba por essa ideia não ir em frente. Relativamente à profissão, ou a visão dos pais sobre a profissão após Cristiano Ronaldo, o Cristiano mediaticamente transformou a profissão e a forma como a vemos, pelo menos aqui em Portugal. A forma como ele se expõe quase que obriga os pais com filhos atletas a idealizarem um filho daquela forma, não é? Com o sucesso total, com tudo a correr bem, no fundo. Mas há aqui uma barreira muitíssimo grande entre o Cristiano Ronaldo e a realidade. Há pouco discutíamos isso. O Cristiano Ronaldo é uma pessoa diferente, porque é uma pessoa com uma mentalidade fora do normal, além dos atributos incríveis que tem, fora do normal. E, portanto, é a exceção, nunca será a regra. E o foco dos pais, podendo e tendo capacidade para orientar, devem instruir os seus filhos, motivar os seus filhos a ter várias opções na vida, porque a realidade é outra, não é o Cristiano Ronaldo. E, portanto, é isso. E passando agora aqui para esta figura emergente que é o gestor de carreira dual, já abordámos um pouco e vamos aqui aprofundar um pouco mais esta figura, e queria-vos perguntar de que forma esta figura pode ser enquadrada no desporto ou nos clubes, se deve ter um espaço de inclusão, quer dentro dos clubes, na parte de formação ou na parte profissional, dentro das próprias empresas de agenciamento de jogadores, se deve ou não haver um gabinete específico ou pessoas específicas para trabalhar nessa área, como no caso das agências de jogadores, quase como uma responsabilidade social disso mesmo, ou então até como um novo agente desportivo que nada tem a ver com empresa alguma e ser, no fundo, um agente independente. Esta figura do gestor de carreira dual, como é que podemos então enquadrar, a vossa opinião, no desporto? Agora tomo eu a liderança para falar, porque o Anselmo tocou aqui na questão do agenciamento, porque eu acho efetivamente que é uma figura completamente nova. E nova, passa a redundância, já antiga,
é um bocado estranho. Porquê? Porque como nós já iniciámos aqui a nossa conversa e dissemos que de certa forma todos influem, todos conseguem de certa maneira encaminhar e direcionar a carreira dos atletas, acho efetivamente que tem que haver formação e tem que haver de certa forma um perfil traçado para exercer essa mesma função. Acho que dentro das estruturas deve ter um cariz obrigatório, porque infelizmente, e agora principalmente no paradigma das ditas modalidades amadoras, o amadorismo acompanha também a estrutura. Aliás, eu costumo dizer que mesmo os profissionais estão inseridos em estruturas amadoras, porque as estruturas não têm cariz profissional, excetuando o Porto, Sporting e Benfica. Os outros clubes não apostam nessas mesmas estruturas. Mas é fundamental, porque para se ter o sucesso desportivo dos atletas, o desenvolvimento que se quer dos atletas, não dá para dedicar depois de um dia de trabalho a partir das 7 às 9, ou das 7 à meia-noite. Não se consegue nada, não se desenvolve trabalho, como eu costumo dizer. Acho efetivamente que tem que se criar essa figura, que já existindo de uma forma arcaica, deve-se dar corpo à figura do gestor de carreira dual, as estruturas encararem essa necessidade e filtrarem as pessoas que efetivamente podem assumir esse papel de preponderância. Na agência, e neste caso na Shire, aquilo que nós procuramos é que quem efetivamente gere as carreiras dos jogadores as consiga gerir de uma forma transversal e consiga aconselhar, acompanhar. Eu ainda ontem estive a acompanhar 2 atletas, fui ter com eles, nem sequer estávamos a discutir qualquer tipo de questões contratuais, estávamos a falar de perspectivas de carreira, porque são 2 atletas com 19 anos, um que está no mercado de trabalho, porque está a trabalhar, acabou o 12º ano e não está na universidade, e o outro está na universidade e está num impasse que acabou um contrato e o que é que vai fazer agora? Okay? E esse meu papel foi de aconselhamento. Um deles tem a família perto, o outro não, está completamente deslocado da sua área geográfica, e a importância de poder estar presente, poder mostrar as perspectivas, não só as propostas, mas as perspectivas de carreira, nunca abdicando daquilo. Aliás, ontem em conversa, um dos atletas, o que está na universidade, disse-me: nunca ninguém me tinha falado disso. É lógico que os meus pais querem que eu acabe o curso, mas aquilo que eles me disseram, deixavam-me congelar a matrícula se eu quisesse. Não, tu não tens que congelar a matrícula. Tu tens que perspectivar a tua carreira, has de atingir o nível que tu queres, mas continuas a ter o teu escape. Porque efetivamente o facto de poder estar na faculdade permite-lhe ter aquilo que estavas a falar ainda há bocado, Selmo, de outras pessoas, outros ares, outros horizontes, desfocar do rendimento desportivo direto, e que naturalmente faz com que esse rendimento desportivo seja potenciado no treino, depois de lidar com outras pessoas e com outras vivências. Relembra-me a pergunta, por favor. Tinha a ver com a forma como o gestor, esta figura do gestor de carreira dual, pode ser enquadrada nos clubes ou nas agências, nas empresas de agenciamento, ou como uma figura independente. Ok. Eu acho não. Há uma tentativa da Federação de tentar implementar nos clubes, através da certificação, esta figura do gestor de carreira dual, que eu acho que nos clubes grandes, com algum poderio económico, possa resultar, que nos clubes menos grandes há formas de contornar esta questão da certificação e, portanto, os clubes ainda não valorizam esta função. Haverá sempre interesse das partes, quer na parte do clube, que lhes interessa mais o rendimento desportivo, quer na parte do agenciamento. Eu acredito que, e regulo-me pelos empresários de futebol,
que eles ganham dinheiro com transferências, com contratos e, portanto, a parte desportiva será sempre sobreposta, exatamente. Eu acho que a figura de gestor de carreira dual, de forma independente, pode nos próximos anos, nos próximos 10 anos, creio eu, pode ser uma figura influente e de grande responsabilidade e com grande impacto. Acredito que de forma independente terá mais impacto, como disse, mas teria que ser os pais a contratualizarem esse serviço. Para isso, o caminho é longo, começa por desmistificar a profissão, a função do gestor de carreira dual, e uma coisa é certa, quanto mais cedo o atleta, o desportista, se associar a esta função do gestor de carreira dual, mais cedo terminará a sua formação, menos difícil será o processo, e metendo aqui um bocadinho aquilo que é a minha experiência, eu parei os meus estudos cedo, e quando terminei a minha função profissional no futebol, tive que recorrer aos estudos. Estou neste momento a tirar um curso, mas houve aqui um interregno, e este interregno paga-se caro, porque se perde rotinas, porque se perde informação, base, que é importante para dar seguimento aos estudos. E estou a sentir agora um bocadinho sinto que tenho que dar mais do que os meus colegas de turma para os poder acompanhar e para ter bons resultados. Sim, de facto, os clubes neste momento são auditados através da Federação Portuguesa de Futebol. Aquilo obriga aquilo que é a certificação, ou seja, existe um critério específico que tem a ver com o acompanhamento escolar, pessoal e social, em que um dos parâmetros tem a ver com a questão escolar. Que tipo de mecanismos é que os clubes efetivamente desenvolvem, de que forma é que existe esta monitorização de todos os atletas, que incentivo é que também dão, e no fundo, nós enquanto clube formador que somos, desde cedo que temos esta prática, ou seja, a certificação só veio, no fundo, regular ou confirmar algo que nós de facto já exercíamos como função. No nosso departamento em específico é essa a nossa responsabilidade. Os colaboradores que estão dentro deste departamento, que o nosso departamento é de psicologia, é dividido em duas grandes áreas, aquilo que é a parte pedagógica, aquilo que é a parte da psicologia do desporto. Trabalhamos nas duas vertentes. A sua formação é ligada não só àquilo que é a psicologia, mas também às áreas de ensino. E por isso este gestor de carreira dual deve efetivamente, como também já foi dito, ter esta educação, ter esta habilitação mas que consiga depois disseminar e formar outros gestores de carreira dual. Em outros clubes que também são auditados, nós sabemos que os recursos podem não ser os mesmos, mas que facilmente um treinador poderá exercer um bocadinho essa função. Claro que não pode ser só em pós-laboral, porque isto tem que ser um acompanhamento, eu diria 24 horas, mas sabemos que se por vezes não é possível, mas para existir este acompanhamento, esta orientação, tem que ser alguém que esteja todos os dias no terreno, ou seja, tenha todos os dias esta articulação com o atleta, com o treinador, com a família, que esteja presente, e efetivamente isso é possível e é um caminho que os clubes e as federações estão a fazer neste momento, ou seja, isto não está só incutido na Federação Portuguesa de Futebol, temos conhecimento com outras federações que já querem de facto aproveitar este modelo, porque se nós queremos formar homens para o futuro, esta parte da carreira dual é sem dúvida extremamente importante e nós precisamos da colaboração desde o topo da hierarquia até mesmo ao patamar cá de baixo, e nós só sabemos que se conseguimos andar para a frente, se cá em cima também tivermos todos este pensamento. Por isso estamos neste caminho, há um longo caminho ainda por percorrer, de facto, e acho que em conjunto, e por isso é que
palestra, ou esta conversa, como foi dita, é de grande relevância, porque hoje nós estamos a disseminar aquilo que é o gestor de carreira dual. E ia-te perguntar também, esta figura do gestor de carreira dual, como é que as diferenças que há quando ele atua no profissional e quando ele atua na formação, que diferenças é que existem? Porque claramente que há diferenças quando se trabalha com alguém que ainda está na formação e alguém que já está no profissionalismo. Sim. E ainda há aqueles que estão no profissionalismo com 18, 19, 20 anos e os que já têm 30. Também aqui há uma diferença dentro do próprio profissionalismo. Sim, de facto existe aqui algumas diferenças. No fundo nós temos que olhar para cada um deles e perceber que eles são seres únicos, cada um deles tem o seu perfil e nós temos de facto encontrar aquilo que é a melhor resposta, tendo em conta o desafio que é apresentado. Se nós sabemos que um jogador que esteja no patamar daquilo que é o futebol profissional não terá o mesmo tempo para dedicar àquilo que é, imaginemos, um curso regular. Mas neste momento existe outro tipo de formação complementar que poderá ir de encontro. Existe muita formação também naquilo que é o pós-laboral. Por isso, nós diariamente lidamos com este desafio, que é um jogador que está num patamar de futebol profissional. Nós temos alguns exemplos e eu posso dar o exemplo do Dário, que foi um jogador que se estreou ainda muito jovem na nossa equipa profissional, mas que com um planeamento e com uma organização nós começámos a trabalhar essa transição. E ele começou num projeto que lhe permitiu treinar na equipa profissional e depois cumprir com aquilo que eram as suas obrigações escolares, porque ele estava ainda em idade de cumprir com aquilo que é a escolaridade obrigatória, que é o 12º ano. Por isso os desafios são estes, é encontrar o que existe neste momento com a legislação, o que existe com vários parceiros, para que no fundo eles consigam, e o jogador consiga, empoderar cada vez mais, seja em qualquer área, seja tirar um curso de línguas, seja a fazer uma formação em contexto de trabalho, seja a fazer um curso profissional. De facto há várias respostas, mas nós temos que olhar para o perfil do jogador para encontrar a resposta que mais se adequa, sabendo nós de que, por vezes ao longo deste caminho, temos que redefinir, mas que é possível. Até te perguntava também, João, que se o timing de atuação sobre o atleta difere depois no sucesso do processo. Quando mais cedo, se depois o sucesso também do processo em si, da carreira dual Certamente que quanto mais cedo for familiar a figura do gestor de carreira dual para o atleta, mais facilmente irá assimilar toda a envolvência e o que necessita para conseguir desempenhar as funções como atleta. Eu vou puxar aqui um bocadinho atrás porque o Fernando disse uma coisa que eu acho que é importante tocar. Efetivamente os gestores ou os empresários ou os tradicionais empresários, e infelizmente salvo seja, né? Porque toda a gente sabe que existe, se é um modelo de negócio, o negócio funciona com profit, né? com lucros. Não há lucros, não há negócio. Mas eu pelo menos sou convicto que tudo o que seja a curto prazo também morre. Ou seja, um gestor de carreira que se preocupe exclusivamente com a questão financeira e que seja limitada a sua ação pela questão financeira, acaba por rapidamente ser descartável também. E eu acho que esta figura do gestor de carreira dual vem assumir uma importância tamanha em que o próprio jogador, munido de outro tipo de perspectivas, consegue ver a importância que essa mesma figura lhe está a trazer para a carreira dele. E não descarta tão facilmente o empresário ou o agente A pelo B só porque lhe consegue arranjar mais ou menos clube. Eu acho que e agora voltando outra vez à questão que me puseste agora, Anselmo, que é entrando mais cedo na carreira do atleta, acompanhando
de uma forma, entre aspas, desinteressada financeiramente no início de uma carreira de um atleta. Posso dizer, um atleta de handball, por exemplo, uma transação só tem valor a partir dos seus 22, 23 anos. Ou seja, até lá, e eu estou a trabalhar com atletas neste momento, o mais novo tem 18 anos. Até lá eu estou a fazer todo o acompanhamento e a desenvolver outras áreas que, inclusive, poucos são os gestores de carreira em Portugal que desenvolvem, que eu acho que é pertinente, que é, por exemplo, a gestão da sua imagem, a importância da sua imagem para a sociedade. E se nós conseguirmos criar melhores homens, melhores atletas, exemplos modelo, que vão influenciar as gerações futuras, que sejam motivos de orgulho, não só do pai e da mãe, mas da própria sociedade. O caso do Cristiano é um caso de sucesso por tudo aquilo que ele atingiu desportivamente, mas principalmente por aquilo que ele também transmite para a sociedade, certo? E eu digo sempre a mesma coisa: quantos são os jogadores de futebol que neste momento estão associados a grandes empresas em Portugal? Zero. A sua imagem é zero. E se nós conseguirmos criar homens modelo como atletas que se traduzem para a sociedade como esses mesmos modelos, nós vamos estar a influenciar depois então financeiramente e globalmente toda uma estrutura económica. Exatamente. Por aí. Fernando, tens algo a acrescentar? Sim, absolutamente. Quanto mais cedo o gestor de carreira dual entrar na carreira do atleta ou na vida do atleta, mais e melhores resultados se prevêem. Também acho que o processo de transição de sub-19 para sénior é delicado, quer desportivamente, quer academicamente, e é essencial um acompanhamento e uma orientação que retire demasiada importância à transição desportiva e que atribua alguma ou muita à transição académica. Agora, eu creio que eu não conheço bem ou profundamente a lei e os estatutos disponíveis para quem pratica desporto e academicamente quer ter também uma carreira, mas eu acho que não há um apoio forte neste sentido. Isto é, as políticas que existem não promovem, ajudam um bocadinho, mas verdadeiramente não promovem esta dupla carreira. E isso também é um entrave. E isto da minha perspectiva. E acredito numa coisa, que não deve ser muito fácil para um Gonçalo Inácio desta vida, um Dário Essugo desta vida, um João Neves desta vida, um António Silva desta vida, serem profissionais de grande valor, com impacto social, e consigam frequentar uma faculdade, assistir às aulas, realizar os trabalhos pedidos, plano de avaliações, aulas, testes, ir diariamente. O impacto social que o desporto tem também impacta no desempenho, na assiduidade, se quisermos, no fundo, no modo de vida académico. Isto também influencia. Eu acho que deviam ser criados mecanismos que promovessem isto, porque realmente quem consegue andar a um alto nível desportivo e associar uma carreira académica a isto tem muito valor e deve ser protegido, na minha opinião. E coloco-te uma questão sobre ainda o gestor de carreira dual, Fernando, que tem a ver com o perfil. Se existe um perfil ideal de gestor de carreira dual. Nós acreditamos, e como o João referiu logo inicialmente, que alguém que tenha sido atleta, que tenha passado pela experiência de balneário, de praticar desporto, de ter uma pressão semanal e diária, porque de certa forma estão constantemente a disputar com um colega que é amigo um lugar, que depois ao fim de semana já disputam isto mais em desportos coletivos, e depois ao fim de semana têm que disputar também com os adversários que são colegas e amigos muitas vezes
por um resultado, têm que cumprir horários constantemente, são mediáticos, têm uma pressão mediática constante e estas skills, no fundo, que vão adquirindo e estas experiências ao longo da vida, permite, claro está, com o apoio depois do lado académico, e formarem-se para que sejam bons gestores de carreira dual, porque não é só por sermos ex-atletas que somos obrigatoriamente bons treinadores ou bons gestores de carreira dual ou bons naquilo que seja. Claro que aqui o complementar estas skills com depois outras academicamente, achas que é o perfil de gestor de carreira dual pode estar aqui em ex-atletas que também se formam ou qualquer pessoa pode ser um bom gestor de carreira dual? Qualquer pessoa não pode ser um gestor de carreira dual. Na minha opinião, o gestor de carreira dual deve ter sido atleta, preferencialmente da modalidade, porque há uma sensibilidade para a modalidade e para o que ela exige, para comportamentos, para sensações, é importante o gestor de carreira dual perceber que se um atleta tem uma lesão para 6 meses, que sensações tem, que vai estar em baixo, que precisa de estímulos, que até precisa da vertente académica para sair do buraco. Todas estas coisas, na minha opinião, são importantes. Eu creio que a formação académica é importante, o conhecimento do meio académico é muito importante, não só académico, como fiquei a aprender hoje, a vertente empresarial, as soluções que existem, é preciso dominar tudo isso, mas há uma experiência que, do meu ponto de vista, que não se pode abdicar, que é a experiência da modalidade e as sensações que advêm dela, sim. A mesma pergunta? Sim, achas que há um perfil ideal de gestor, até porque também, de certa forma, tens essa função, não só, mas também acaba por ser uma das tuas funções. Sim, de facto deve existir um perfil para o gestor de carreira dual. É lógico que um ex-jogador tem a experiência do que é o balneário, do que é a exigência, do que é o rigor, do que é o cumprimento de horários, do que é saber lidar com a pressão, saber lidar com os dias bons e os dias menos bons, saber lidar com a lesão, saber ouvir o ruído todo que está à volta. Essa experiência é importante, aliada à formação académica, numa área de ensino, numa área da ação social, numa área da psicologia, ou seja, complementar as duas neste perfil seria o cenário ideal. Mas sabemos também que há outros perfis extremamente úteis e capazes com formação, mas depois não têm a experiência do terreno. Mas com ajuda e com formação também das pessoas que já estão no terreno, também conseguimos formar pessoas com o perfil de gestor de carreira dual. Porque senão, se calhar seria um bocadinho redutor dizermos só que as pessoas que efetivamente passam pela experiência do campo são mais ou menos capazes. Não conseguimos, de facto, isto não tem uma relação de causalidade, pelo menos que eu saiba, para já ainda não tem. Aliado, é ótimo, mas se conseguimos efetivamente transmitir e formar também estes futuros profissionais de gestor de carreira dual, jogadores, treinadores, alguém da área das ciências sociais, porque cada modalidade tem a sua particularidade. Nós estamos aqui a falar de modalidades coletivas, mas nas modalidades individuais sabemos que é diferente. Por isso temos que encontrar aqui alguns critérios que consigam corresponder a um perfil mais próximo do ideal. Mais uma vez estou em concordância com os meus colegas de palco. Muito bem, eu queria acrescentar aqui só mais uma questão, que é, eu acho
efetivamente que um ex-atleta, um ex-praticante, munido de determinadas ferramentas ao nível social, psicológico, estou a falar a nível académico, formação mesmo, para conseguir dar esse acompanhamento ao atleta, isso será sempre o ideal, como é óbvio. E como em tudo, haverá sempre bons e maus profissionais, não é? E esse filtro deverá e haverá sempre. Há uma questão muito importante no gestor de carreira dual, que é a entrada ou o final de carreira de um atleta e a entrada para o mercado de trabalho. Okay? E essa valência que se aporta depois no atleta está diretamente relacionada com essa formação que o gestor de carreira dual poderá ter ou não, porque não basta ser só o ombro amigo quando acaba uma carreira, o atleta tenta entrar para o mercado de trabalho, e o que não falta são histórias dessas situações em que não conseguem entrar, ou porque têm habilitações a mais, ou porque estão demasiado velhos, não têm experiência no mercado de trabalho, etc, etc. O gestor de carreira dual tem essa função, que é ajudá-los a preparar essa entrada no mercado de trabalho. E agora era aqui que eu queria chegar, que é a abertura desta possibilidade de haver, desta figura do gestor de carreira dual ser real, de ser uma figura assumida pelas estruturas, clubes, associações, federações, nas diversas modalidades, é mais um posto de trabalho. Efetivamente para um atleta, porque não fugindo daquilo que a Aida estava a dizer, tem que estar munido de competências académicas mas se pudermos adicionar toda a experiência de superação de lesões, de injustiças vividas, de frustrações porque a bola foi ao ferro e não entrou, ou injustiças porque o treinador gosta mais daquilo ou deu menos tempo na ótica do jogador. Isso, não, com todo o respeito, e lá está, vem uma modalidade que não está a par ao nível do futebol, não é? Mas com todo o respeito, quem está na bancada não sabe o que é estar dentro das quatro linhas, é mesmo assim. E eu acho que é fundamental dar essa importância a quem efetivamente esteve dentro e consegue passar para os atletas essa mesma mensagem, compreendendo-os, nunca abdicando da tal formação que vai dar um aporte diferente e não só do bom amigo que aconselha para a esquerda ou para a direita. As vivências que ninguém depois consegue transmitir, são do próprio. É verdade. Ia-vos agora questionar sobre a conciliação de carreira dual com a carreira académica. Quais são os principais desafios desta conciliação? E falo em várias etapas desta conciliação. Existe esta conciliação na fase de formação, depois temos esta etapa naquela transição da formação para o profissionalismo, já abordámos um pouco este tema, mas vamos agora mais específicos a cada etapa. E depois temos aquela altura, há aqui 4 etapas distintas na formação, a transição da formação para o profissionalismo, ali a idade do profissionalismo, que será até provavelmente aos 27, 28, 29, 30, e depois ali quando começamos a chegar aos 30, 31, 32 e começamos a ver o final de carreira a chegar, e será esta a última etapa até passarmos para a etapa do pós-carreira e de ter outra área de intervenção. Quais são os desafios desta carreira dual em cada uma destas 4 etapas? Eu acho que o maior desafio da carreira dual é na fase de transição.
transição de formação para profissional. Até porque, segundo percebi, o gestor de carreira dual deixa de trabalhar após o fim da carreira desportiva, ou não? Não tem que ser assim necessariamente, porque a carreira dual... Nós estamos a falar de carreiras duais no desporto, mas nós podemos ter uma carreira dual sem ser no desporto, não é? Pronto, Temos isso. uma empresa e continuamos a estudar, por exemplo, é uma carreira dual em qualquer das formas. Mas pode haver um gestor. Claro que falamos mais do gestor direcionado para o desporto. Certo. Lá está, eu acho que esta função tem mesmo que ser desmistificada e transmitida de forma clara, porque acredito que as pessoas não a conheçam profundamente e é pena porque é verdadeiramente uma mais-valia. Voltando à questão, para mim muito importante a fase de transição, porque os atletas estão numa fase da sua vida onde as escolhas têm influência no resto da sua vida e, portanto, a orientação, a presença da figura do gestor de carreira dual, na minha opinião, tem mais impacto aí. Embora não consiga dizer que nas outras áreas ou fases não tem importância. Claro que tem importância. Agora, dos 18 ou 19 anos na passagem para o profissional, tem um impacto muito grande, porque a abordagem desportiva na parte profissional é diferente, ou passa a ser diferente aí, no tempo disponível para os estudos ou para outra vertente que não a desportiva, no desgaste que provoca a parte desportiva e, portanto, a menos disponibilidade para física e mental para as questões académicas, a oferta que há no caso de profissionais que já estão a ganhar algum dinheiro e, portanto, dão prioridade a algum tipo de atividades que não as académicas. Eu acho que esta é uma fase muito sensível na carreira de qualquer cidadão e no desportista também. Portanto, Até aplicaria os filhos, aqui... Entretanto, vêm os filhos também. Os filhos formam família. Também é uma carreira dual. É uma carreira dual. E pronto, é isto. E fala já que estamos neste tema, tu achas que na tua carreira, visto que estás agora na faculdade e disseste há pouco, depois de terminar já a carreira, se tivesses tido um gestor de carreira dual ou alguém com essa função na tua vida, achas que em algum momento da tua carreira tinhas feito provavelmente mais cedo o que estás a fazer agora? Tenho a certeza. Tenho a certeza que na minha fase de transição, se calhar a partir no meu tempo não era obrigatório o 12º ano, como é hoje. E, portanto, eu concluí o 12º ano pelo sistema de novas oportunidades. E pronto, e foi porque surgiu a oportunidade e olha, vou fazer, um bocadinho sem pensar para a frente, mas vou fazer. E entrei agora na faculdade através do maiores de 23, ingresso para maiores de 23. Eu teria feito um plano corrido, porque, como disse há pouco, o interregno nos estudos tem as suas consequências e torna mais difícil o reatar dos estudos. Teria feito uma carreira académica completamente diferente, mas eu também acho, e porque lido com os meus colegas de turma têm todas estas idades, entre 19, 20, 21, 22 anos, e uma coisa eu percebo, hoje, os jovens com estas idades, a mentalidade, a abertura, o conhecimento, não é o mesmo de há uns tempos. Isto é, muitos deles que ali estão comigo, estão ali obrigados, não sabem bem se era aquele curso ou não, mas têm que ter algum e, portanto, estão naquele. E os resultados são um bocadinho consequência disso. Não é fruto de uma escolha, é fruto de uma obrigação e foi o ciclo normal, o trajeto. Ok, tem que ir para a universidade, aquela pode ser e aquele curso também pode ser, está bem. E esta orientação, isto muda a vida das pessoas.
Portanto, falta, se calhar, orientação vocacional, muitas vezes, nesta transição. é um acompanhamento, são skills, como dizia o João, que o gestor de carreira aporta à vida social, académica, desportiva de uma pessoa. E isso transforma as vidas, acho que sim. Fizeste formação no Benfica, que acaba por ser um clube ao género do Sporting, que estão numa academia, vão à escola, o próprio clube faz isso. E na altura faziam isso contigo no Benfica? Não, já foi há algum tempo, não sei se já tinham esse modo operandi. Havia uma figura que, se não estou enganado, era uma assistente social que geria a questão escolar, mas no fundo o rigor não era instituído, o desejável, exatamente. Eu acabei o 9º ano, eu sou da Lourinhã, acabei o 9º ano na Lourinhã, porque a minha mãe muito insistiu, e só depois do 9º ano é que me mudei para o centro de estágio do Benfica. E comecei a ir às aulas. Para mim, eu nunca tinha faltado a uma aula, nem doente. E, portanto, eu comecei a ir às aulas, mas eu ia sozinho às aulas. Os meus colegas todos, ninguém ia às aulas. E aquilo, durante uns tempos, incomodou-me muito. Porque eu não sabia que se podia sequer faltar às aulas e estava tudo bem. Eu não conhecia aquela realidade. E pronto, e com o passar do tempo, eu fui percebendo que, pois, realmente é melhor não ir às aulas. É melhor ficar em casa, não é? Porque naquele ambiente eu deixei-me engolir, no fundo. E pronto, e acabei por ir faltando, e terminando o ciclo escolar, que depois, mais tarde, tive que optar pela questão das novas oportunidades. A presença do gestor de carreira dual, quanto mais cedo... E nas estruturas dos clubes. Nas estruturas dos clubes, certo. Poderia... Embora eu acho que os clubes terão sempre uma parte desportiva mais importante e vincada do que deveriam. Também jogaste na Académica, sendo tipicamente aquele clube que os jogadores faziam a carreira dual, porque estariam na faculdade, estariam no clube. Aliás, há muitos anos atrás acho que era quase uma obrigatoriedade. Conta a lenda, não sei se é uma lenda, se é o João melhor que eu, és capaz de saber disso, sendo que fizeste lá o curso. Eu sei que tinhas lá um colega que era o Nuno Piloto, exatamente, que tirou medicina qualquer coisa química. Sim, e tinhas muitos colegas nesse registro, né, em Coimbra, da mesma forma que te influenciaram no Benfica para não ir. Na Académica tinhas muitos colegas na faculdade, ou não, que te poderiam ter influenciado nesse sentido também? Enquanto estive na Primeira Liga, não. Não havia nenhum colega a estudar. Depois, quando descemos de divisão para a Segunda Liga, havia ali um que conseguiu formar-se em desporto. Eu arrependo-me muito. Tive 7 anos em Coimbra enquanto jogador, mais 2 e meio enquanto diretor. Eu arrependo-me muito de não ter iniciado logo a minha licenciatura lá, porque hoje estava terminada e estava a olhar para o mercado de outra forma, completamente. Mas a carreira desportiva também tem isto, que é a insegurança. Nós não sabemos quanto tempo vamos estar num sítio. E, portanto, contratos de 1 ano, nos clubes pequenos é 1 ano ou 2 anos, e as licenciaturas são 3, e é muito difícil concretizar em 3. E, portanto, há sempre aqui uma limitação. Esta gestão do tempo, das expectativas de quanto ao futuro, limita um bocadinho a participação ou a inscrição em licenciaturas. Mas arrependo-me, a verdade é essa. Arrependo-me, podia ter aproveitado de outra forma e pronto, é isso. E voltando aqui às 4 etapas, o que é que podes comentar sobre estas várias transições e as diferenças de atuação do gestor de carreira dual em cada uma delas? Nós temos, e há pouco tu falavas disso, aquilo que são as etapas de desenvolvimento daquilo que é um jogador, não é? Iniciação, especialização, alto rendimento, transição ao futebol profissional, e sabemos que a exigência ao longo destas etapas também é diferente. E numa fase deste percurso
Existe aquilo que são os contratos de formação, depois os contratos profissionais, e ao longo deste percurso vão aparecendo sempre outras pessoas dentro deste processo que podem influenciar de forma positiva ou menos positiva o jogador. E no fundo, a intervenção do gestor de carreira dual, alguém que tenha efetivamente essa função, é ajudar o jogador a gerir isto, a gerir, como há pouco, mais à frente nesta etapa, a família, porque depois é pai, tem que ter as suas obrigações não só com o clube, mas também com a família. Se for nas idades mais jovens, quando aparecem os primeiros contratos de formação, as idas à seleção nacional, a exposição, como há pouco falavas da questão da imagem, saber gerir a imagem, ou seja, não é só gerir aquilo que é a formação escolar, mas sim a sua formação enquanto homem, enquanto futuro homem. Ou seja, gerir a questão escolar, a questão da expectativa, a questão da família, as questões sociais, a questão do agente desportivo quando entra dentro deste processo, e isto ao longo deste percurso, destas etapas de formação, aliado àquilo que é a mediatização, a exposição, torna-se cada vez mais um desafio. Por isso, se nós desde cedo, naquilo que é a etapa de formação de um jovem jogador, começarmos desde cedo, mais uma vez, a formar, a orientar e a guiar, mais à frente tornar-se-á mais fácil, porque já está dentro deste modelo. Mais à frente, quando os novos desafios surgem e que eles sabem que efetivamente existe aqui uma retaguarda, eles têm sempre um suporte quando as coisas correm bem ou quando as coisas efetivamente correm menos bem, porque um jogador que esteja no futebol profissional, esta transição, poder ter o seu tempo para o seu próprio tempo livre. Nós às vezes esquecemos deste fator, mas o tempo para si é extremamente importante, o tempo com a família, o tempo para a sua formação, para os seus hobbies. É um conjunto de fatores que eles têm que gerir e que muitas das vezes a diferença entre o sucesso e o insucesso é exatamente neste pormenor, que é se eu sou ou não capaz de conseguir gerir todas as variáveis que estão à minha volta. O Cristiano Ronaldo, que há pouco falávamos, ele desde muito cedo, com toda a certeza, começou a preparar aquilo que era a carreira dual. Rodeou-se das pessoas certas para o ajudarem efetivamente a preparar isso. Porque neste momento ele utiliza a sua imagem, tem as suas empresas, ele desde cedo percebeu que se alguma coisa correr menos bem do ponto de vista desportivo, eu já tenho o meu futuro assegurado, para mim, para a minha família, isso é cada vez mais importante. Ele é um modelo a esse nível, sem dúvida nenhuma, que ele é um modelo e ele é um exemplo que nós também aí podemos explorar, que se calhar não está tão bem explorado, mas que deveríamos também explorar. Sim, ele é realmente um exemplo. Eu acho que ele é um exemplo a vários níveis, e como todos os bons exemplos, são exemplos a seguir e a ultrapassar. Realmente é isso que eu tento sempre incutir nos meus primeiros clientes de gestores de carreira dual, que são os meus filhos. Que é olharmos a modelos e ultrapassá-los. Passa por aí. Eu terei aqui alguns apontamentos, porque batendo nas 4 etapas que tu estavas a falar, eu acho que há aqui algumas nuances que são importantes na gestão da carreira de um atleta. A começar, por exemplo, por sensibilizar de certa maneira os professores das próprias faculdades para a recepção desses mesmos atletas. Eu lidei, por exemplo, de perto, e o handball é uma modalidade que felizmente, também pelas exigências que o mundo tem, né? Nós não se ganha assim tanto dinheiro que dê para projetar a vida de outra maneira. Então logo desde o início que o nosso foco passa muito por ter um curso superior e focar-nos para um curso superior, que hoje em dia o curso superior, como o Fernando estava a dizer, muitas vezes não interessa para o que vais, o que interessa é que vais, ou seja, praticamente já passa a ser a escolaridade obrigatória, o curso superior, não é? Mas eu gostava mesmo era de ser engenheiro eletrotécnico. Sim, está bem, mas se tirares antropologia, isso está tudo bem, não há problema nenhum.
Pronto, e que não está certo, É verdade. não está certo, e a importância de um gestor de carreira dual passa se calhar por sensibilizar o próprio atleta, ou neste caso o atleta, e como tu disseste bem, o gestor de carreira dual não quer dizer que tenha que ser exclusivamente para atletas, ou para atletas de handball, modalidades coletivas. Nós temos, por exemplo, um atleta que eu acompanho, com 16 anos, que está no motociclismo. Não, é completamente diferente, são outras exigências, são outras mentalidades, são outras vivências. Pronto, e é isso que é muito importante. E é importante que, como eu ainda referi mais atrás, a questão da gestão da imagem, e indo buscar esta questão, é mesmo muito importante. E não se trata do jogador ter um bom cabelo ou uns bons dentes para fazer uma publicidade à marca A, B ou C. Não, trata-se de familiarizar a imagem do atleta para quem está na sociedade e para quem gera empresas, olhar e ver efetivamente como um modelo para passar práticas de bons costumes e bons hábitos aos jovens da mesma sociedade. É isso que é muito importante. Passando mais à frente para aquela fase crítica que é o fim de uma carreira, né? Quem é que nunca disse, se eu voltasse atrás, né? Aquela velha história que o Fernando estava a dizer, se eu soubesse o que sei hoje, né? Eu costumo dizer uma coisa diferente, que é, se eu tivesse a capacidade física dos 20 anos e a sapiência dos 40, caramba, era fantástico, era um jogador incrível. Pronto, e a questão aqui passa, lá está, a importância do gestor de carreira dual, e quando nós falamos da passagem do testemunho, da passagem das vivências, passa por isso. Esse é o skill que eu acho que, com todo o respeito, quem estuda para professor de educação física única e exclusivamente e que nunca foi sequer atleta, é um skill que lhe falta. Sim. Nesse aspecto, sim. Não quer dizer, atenção, um bom jogador não é um bom treinador, não é? Obrigatoriamente. Não é? E um bom treinador, obrigatoriamente, não será um excelente diretor desportivo. Não é? Isto é lógico que nós temos que saber filtrar e aperfeiçoar. Agora, não tenho qualquer sombra de dúvidas que o facto de ter estado dentro do balneário, mais uma vez, viver o que se viveu, chorar o que se chorou, ultrapassar. Eu digo sempre, eu dou um exemplo, e eu sou um fã incondicional do Cristiano por tudo, né? Acho que qualquer português o é, pelo menos admira bastante o trajeto dele. Mas tem muito a ver com o que é que se está capaz de abdicar e de sacrificar para conseguir atingir. E esse tipo de situações, para quem nunca teve que abdicar de nada, eu digo sempre, eu tive 7 anos, tive que abdicar 7 anos de férias, que os meus pais iam de férias com os meus irmãos e eu ficava a treinar. Para quando chegasse a pré-época, porque eu treinava com os mais velhos, para quando chegasse a pré-época eu não estar abaixo dos mais velhos, porque senão eu queria rapidamente ser titular, o mais cedo possível. E fiz muitas asneiras porque também não tive muitas vezes quem me dissesse, olha, se calhar não tens de treinar tanto, ou se calhar não tens que fazer isso, olha, se calhar estás a treinar isso mal, ou se calhar... Pronto, e lá está, eu acho que esta figura é mesmo muito importante porque vai conseguir dar esse aporte aos atletas de hoje em dia e prever, se calhar, não tanto a tal frase do se eu pudesse voltar atrás. Ou, então, se calhar diziam, se eu pudesse voltar atrás, tinha ido sair, ou tinha ido àquele restaurante. E não as coisas são mais. Uma grande opção de vida. Falaste de uma coisa importante e até falo um bocadinho do meu exemplo, porque também acho que faz sentido, que tem a ver com abdicar de coisas. E eu lembro-me, eu vivia numa aldeia que ainda demorava cerca de 50 minutos de autocarro até Torres Vedras, que dava a voltinha às terrinhas todas, e na altura os meus amigos ficavam a jogar futebol na rua, ficavam a brincar lá uns com os outros, e eu tinha que ir para o autocarro para ir para o treino, e demorava ainda 1 hora e tal a ir. E isto é abdicar, claro que estamos na fase ainda de formação, eu tinha 12, 13 anos, mas abdiquei e ninguém te garantia que ias ser jogador. Ninguém garantia, eu ia porque gostava. E mais tarde na faculdade, jogava na Primeira Liga, jogava na altura até 1 ou 2 anos, joguei contigo nessa altura, foi um só, jogava na Primeira Liga, até era titular da Primeira Liga e ao mesmo tempo estava na faculdade a fazer o curso de Educação Física
E lembro-me de estar num estágio para um jogo da Taça de Portugal e estavam os meus colegas a jogar qualquer coisa lá em Barranda, e eu estava a estudar para um exame que ia ter da faculdade no quarto e com jogo no outro dia. E tive 4 anos sem férias, porque a altura em que o futebol termina, o mês de junho, a faculdade continua até a altura de exames, então tinha que estudar para os exames, para as frequências. Quando o futebol começava na pré-época, eu ainda estava na faculdade, porque ainda não tinha terminado, ainda estava muitas vezes a fazer umas últimas 2 ou 3 frequências, e depois acabava a faculdade e agora estou de férias. Não estou, porque já estou em pré-época, que é só a altura mais difícil, e foram 4 anos até terminar o curso que não tive férias também, ia um fim de semana, e eu sei que há muitos jogadores que não fazem isso, não fazem, não abdicam das férias e preferem, não estudo depois, e tenho tempo e os anos vão passar. E falando um bocadinho daquilo também que fazemos a nível profissional no sindicato, e por experiência de andar no terreno com os jogadores, só a partir dos 32, 33 se começam a preocupar com o seu pós-carreira e começam a ver que vão terminar, e isto não tem a ver só com jogadores que ganham com o que ganham, e porque há jogadores que falam comigo que ganham imenso, provavelmente nem precisariam de fazer mais nada, mas o facto de não terem uma ocupação profissional, alguma coisa que lhes dê aquela adrenalina que dá o futebol, que dá competição, aquele até mediatismo, eles ficam um pouco perdidos e não sabem muito bem o que é que vão fazer, mas só se preocupam com isto a partir dos 32, 33, e nós também reparamos que começam a querer participar nos nossos cursos online, a perguntar sobre as nossas parcerias com faculdades, com a Portugal Futebol School da Federação, mais a partir dessa altura. Porque nós antes vamos aos balneários, falamos e reunimos, mas eu acho que ali com 22, 23, salvo algumas exceções que pode ter a ver com isso, com a família, com o grupo de pares, que de certa forma também o fizeram e eles têm esse interesse mais cedo, normalmente ouvem-nos e ainda não é a altura deles, ainda não, para eles aquilo ainda não faz sentido, começa a fazer-se sentido mais tarde. E também uma das nossas funções é mostrar isto às empresas, mostrar as skills dos jogadores, a importância que têm, toda a experiência que eles têm, as skills que têm ao longo de uma carreira, com as vicissitudes que têm, e o que isto poderá ser vantajoso para determinadas empresas em determinadas áreas. Obviamente, e como já falámos aqui, ser por si só o jogador e as skills que se ganha ao longo destes anos não é suficiente, obviamente, tem que tirar depois, complementar com cursos académicos, com cursos, muitas vezes não têm que ser académicos, têm que ser à medida, têm que ser cursos certificados, porque nem toda a gente tem que tirar um curso académico, e falavas disso, e o Fernando, vão para a faculdade porque sim, porque têm que ir quase como uma obrigatoriedade, e provavelmente na nossa sociedade hoje faltam profissões mais técnicas como eletricistas ou canalizadores, e pode haver até essa vocação em determinadas pessoas e não precisam necessariamente de ir para a faculdade, e até seriam mais felizes, teriam mais sucesso profissional numa outra área que não necessariamente uma ida para um curso académico superior, não tem que ser. Mas pronto, mas essa valorização que nós fazemos junto das empresas é importante, assim como o que eu estava a dizer, o jogador conseguir abdicar de muitas coisas que são espetaculares, não é? Para uma criança ou até para um adulto, as férias, o brincar com os amigos, e abdicar disso para um bem maior, que muitas vezes nem sabemos se atingimos, mas quem corre por gosto não cansa, um ditado que se diz. E agora a Aida provavelmente estará mais à vontade para falar desta temática, que também já foi aqui abordada ligeiramente, que tem a ver com as ferramentas legais de apoio à carreira dual no contexto português. Pronto, que medidas legais é que existem para que um jogador possa fazer uma carreira dual? Atualmente, e não é só de agora, existe o projeto que é o AR, que são as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, que foi um projeto que surgiu através do coordenador nacional do mesmo, não é? Que é o professor Vítor Pardal. Surgiu inicialmente, eram escolas que faziam esta parceria junto aos centros de alto rendimento,
Mas ao longo do tempo o projeto foi sendo cada vez mais divulgado e está cada vez mais a chegar a todas as modalidades. Há cada vez mais escolas que efetivamente se candidatam ao projeto. Através do site da UAR é possível verificarem qual é que é a escola que existe junto ao clube ou junto ao centro de estágio do vosso clube ou da vossa federação. E esta é uma das principais ferramentas que nós, enquanto clube, temos utilizado. É uma delas. Existem inúmeras legislações que nesse site efetivamente também estão disponíveis, porque o conhecimento da lei faz com que seja mais fácil nós conseguirmos ajudar os nossos jovens atletas. Não é só por ser um clube como o Sporting, para efetivamente integrar o projeto da UAR numa das escolas, efetivamente é necessário um conjunto de requisitos, desde a declaração do clube, que depois deve ser validada pela própria federação. No caso da UAR existem os 3 níveis, não é? Desde alta competição, potencial rendimento desportivo e depois o nível 3, que é o nível de formação a partir dos 13 anos, ou seja, abaixo dos 13 anos não é possível efetivamente ter esta validação, e este é um dos principais projetos que, como também já foi divulgado, está neste momento como projeto piloto para o próximo ano letivo do ensino superior. É mais uma porta que se vai abrir à conciliação, porque nós neste momento temos alguns jogadores que frequentam o ensino superior, mas estão no privado. E que vão dividindo o ano em 2 anos, mesmo no secundário, por vezes isso também pode acontecer, mas é um projeto que veio ajudar cada vez mais a que esta carreira dual fosse possível. Depois existem outras opções, mais naquilo que é o ensino recorrente, mais no privado, ou seja, no privado existe um bocadinho mais esta facilidade de conciliação, porque a avaliação é feita por módulos, é feita à medida que o aluno, neste caso, queira e que se prepare para. É mais uma ferramenta que de facto está ao dispor volto a repetir, de qualquer clube, associação ou federação. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar em termos legais. Não, em termos legais não tenho a acrescentar, mas eu acho que é muito importante sensibilizar as próprias estruturas, nomeadamente os clubes, não é? Porque a partir das associações e as federações estarão a par, esperemos nós, estejam a par dessas mesmas ferramentas, mas que os clubes tenham conhecimento que se podem munir dessas ferramentas para poder otimizar então as carreiras dos próprios atletas. Se vai dar o exemplo do protocolo com a ANCAP. Sim, também. João, sim, fala. Uma questãozinha legal, já agora, só para também lançar o debate e em tom crítico. De facto, esta é, acho, uma das matérias em que o Governo tem sido mais cego. Vocês abordaram isso e, de facto, há apoios, mas nem sempre há uma análise das consequências das medidas. Dando-vos 2 exemplos práticos. Curso de treinador. Nós andámos 10 anos para conseguir implementar um mecanismo acelerador, para evitar que um jogador tivesse aquela chatice de terminar a carreira e estar a levar com processos disciplinares porque não tem as propostas de trabalho, mas não tem a formação ou precisa de um percurso enorme de formação para concluir o curso de treinador. E para introduzir um mecanismo acelerador na lei, no sentido, permitir ao atleta fazer a parte teórica e depois deixar a prática para o fim de carreira, quando pode conciliar, já foi um desastre e foi extremamente difícil. Segundo exemplo, durante muitos anos tivemos o Estatuto de Atleta de Alto Rendimento para as universidades, que tocava no nicho da população, não é? Ou seja, o atleta cotidiano profissional de alto rendimento não era abrangido pelo Estatuto. Martelámos e conseguimos hoje em dia uma coisa que é o Estatuto do Estudante-Atleta, parece um nome parecido, mas é uma coisa diferente, que de alguma maneira flexibiliza a questão dos exames, da frequência das aulas, justificação de faltas, etc. Perguntam, está a ser bem aceito ou bem aplicado pelas universidades? Tenho sérias dúvidas. Acho que ainda há um grande ceticismo da parte dos professores, da parte de quem lida com essas estruturas. E nesta matéria,
de facto, o Governo continua a ter a ideia de que tem que ser a administração pública a resolver os problemas depois do acesso à empregabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Existem, de facto, cotas já e mecanismos para que atletas que fazem o seu percurso formativo, atletas olímpicos, atletas de alto rendimento, tenham depois acesso a determinados cargos da administração pública. Aquilo que nós temos reivindicado é um bocadinho o que o João acabou por dizer. De facto, as empresas, o setor empresarial, deveria também poder beneficiar, quer ao nível de que são as contribuições de segurança social, impostos, mas outros regimes de favor ou de apoio, para que, se os atletas trazem esse aporte, essas soft skills, estão habituados a contextos de liderança, a inverter os papéis, liderança e ser liderados, têm geralmente uma rede de contactos e uma facilidade em promover esses mesmos contactos inacreditável, não é só por causa disso, mas áreas como venda de seguros, imobiliário, são normalmente áreas onde o jogador entra e é sucesso garantido, e de facto não há uma medida estrutural para que o setor privado empresarial, que atinge 80% do mercado de trabalho, ofereça ou permita aos atletas esse encaixe. De facto, nós podemos estar a melhorar a regulamentação a 200% ao nível do acesso e da frequência. Faltando a transição, continuamos a ter um problema. Obrigado, João. Eu vou pegar já naquilo que o João disse para Sim. tocar nisso mesmo, que é, eu tinha o Estatuto de Alta Competição quando entrei para a faculdade, e nem vale a pena enumerar as vezes que tive pegas com professores porque o exame calhava num estágio ou porque eu tive que faltar e não justificou a falta e já está tapado pela falta, e N situações. Ou seja, a sensibilização muitas vezes da parte dos professores, felizmente agora já existem muitos, e eu tenho conhecimento disso pelos atletas que acompanho, já existem muitos professores que são sensíveis e de certa maneira até se sentem orgulhosos de lidar, porque quer queiramos que não, um atleta de alta competição não é um comum mortal, como nós costumamos dizer, né? Se fosse fácil também não seria um atleta de alta competição. Agora, aquilo que o João disse está carregado e que tem uma importância monstra naquilo que é atualmente a nossa sociedade, que é o quê? Até podem haver as ferramentas, até pode haver a legislação, ou se calhar não existe a tal legislação, né? O suporte para as empresas encararem os soft skills dos atletas, dos ex-atletas de alta competição, como uma mais-valia, porque efetivamente quando for para pagar os impostos ou quando for, é exatamente a mesma coisa, okay? Ou seja, o atleta de alta competição entra no mercado de trabalho mais tarde, porque entra no mercado de trabalho mais tarde, no final da sua carreira, já tem, entre aspas, essa penalização ou essa desvantagem em relação a quem já lá está, e de certa maneira deveria-se arranjar um suporte às empresas que acreditam que essas soft skills vão desenvolver negócio, porque efetivamente desenvolvem. E os exemplos que o João falou na área das vendas, seja seguros, seja imobiliário, como eu costumo dizer, um bom vendedor vende, se for preciso, areia no deserto. Isso não há questão. Porquê? Porque muitas vezes tiveram que lidar com a tal situação do liderar ou ser liderado, não é? Um jogador lidera muitas vezes dentro de campo, mas dentro do balneário tem que ser liderado. Sim. E na estrutura é liderado, por isso. E essa capacidade nem toda a gente consegue no mercado de trabalho lidar. Muitas vezes aquilo que eu já ouvi vários donos de empresas dizer, pá, quem nasceu para ser mandado, pronto, é bom naquilo. E depois tenho um exemplo de um exemplo familiar de empresário que disse exatamente, um bom empregado não é empregado para sempre. Pronto, e isto quer dizer muito em termos de análise das pessoas. E lá está, se os atletas de alta competição têm essas soft skills e essas capacidades, então a franja empresarial deveria ser munida também ou incentivada para que vamos catapultar e vamos alavancar aqui tudo o que é uma possível carreira de sucesso, não só dentro das 4 linhas, mas agora na sociedade.
Sim, claro. Claro que ajudava muito que a lei mudasse um bocadinho e o Governo apoiasse tudo aquilo que nós temos feito e outras instituições, mas depois não havendo este benefício, as empresas desconfiam sempre da potencialidade do jogador, que também não sabem dos benefícios, então preferem contratar alguém que tenha experiência, ou mais novo. Jogar pelo seguro. Exatamente. E por acaso na minha faculdade eles davam-me o estatuto e alteravam, porque era privada. Sendo privada, eles de certa forma facilitam mais, como estava a dizer a Aida. Porque, pronto, no fundo é para ter lucro. Se é para ter lucro, querem ter o máximo de alunos. Portanto, se querem ter o máximo de alunos, convém que agradar a todos. Pronto. E o facto de eu ser jogador, eles deram-me logo o estatuto de alta competição e eu especialmente não gostava de fazer testes sozinho, mas é ali um professor e eu, é uma pressão demasiado grande, mais do que jogar no Estádio Dragão da Luz, mas filo para aí uma vez ou duas e correu, de certa forma tinha sorte. Aliás, tive um treinador, e há que dizê-lo, no Estrela, que era o Daoud Fakirá na altura, que me permitiu faltar um treino para ir fazer uma frequência. No é professor. Isto não é nada comum. Eu nessa ano acho que jogava contigo, não era? Acho que sim, acho que foi no último ano que eu estive lá no Estrela e agradeci-lhe imenso, e a própria estrutura também o permitiu. O que não era comum, mas devia ser assim mais vezes, não é um treino que vai fazer a diferença. Nós já conseguimos fazer isso no jogador também. Vamos ver. E aqui eu acho que o tempo também está a terminar, não é, Luís? Portanto, 10 minutos. Acho que esta pergunta para terminar é bastante interessante, que tem a ver com a cooperação entre o gestor de carreira dual e todos os intervenientes neste processo, que já falámos disto um pouco, desde os professores, desde os treinadores, desde a família, e todos estes, entre outros intervenientes, e a cooperação entre estes intervenientes será com certeza a chave para o sucesso da carreira dual. E de que forma é que pode haver esta cooperação, como o gestor de carreira dual provavelmente à cabeça a gerir tudo isto, mas como é que se faz esta cooperação com professores, com treinadores, se é possível, se não é, os desafios que existem nisso, os benefícios e as estratégias para que isto possa acontecer. Sim, de facto, nós gostamos de olhar para isto como um desafio. Aquilo que é a nossa intervenção, o nosso modelo de intervenção é a intervenção multinível, que vai de encontro ao que estás a dizer, que é no fundo fazer intervenção com o jogador, conhecer muito bem o contexto da família e fazer intervenção com a família, intervenção na escola, e também com aquilo que é a área técnica e a direção técnica, ou seja, em conjunto com esta monitorização, naturalmente com este planeamento, com reuniões e essencialmente com formação também. Ou seja, nós de facto temos um plano de formação não só para os nossos atletas, mas também para os nossos pais e representantes legais dos mesmos, e também fazemos formação para as escolas com quem nós temos parceria. Porque de facto, se todos tivermos o mesmo discurso, é mais fácil para que o nosso jogador, o nosso aluno atleta, o nosso jovem tenha maior sucesso, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista escolar, social, e para nós isso é importante. Se todos soubermos do que é que estamos a falar, aí o jogador percebe que se eu estiver a dizer que é para a direita, o treinador para a direita, o fisioterapeuta para a direita, o professor para a direita e a família também, quer dizer que estamos aí todos no caminho certo. Se ouvir várias vozes, é exatamente o mesmo exemplo que muitas vezes acontece quando damos formações a pais, que é o jogador está no campo, tem que ouvir o treinador a dar as indicações, tem que ouvir o colega que está ao lado, tem que ouvir o colega que está atrás na baliza. E é lógico que nas idades de formação nós sabemos que os pais têm este papel fundamental e que são um exemplo. Se estiver na bancada a dizer vai para a esquerda, vai para a direita, não passes a bola, de repente um jovem jogador que está dentro do campo já não sabe o que há de fazer. Por isso, é cada vez mais importante que exista esta formação, é transmitir conhecimento, ou seja, e isto pode ser em conversas individuais com os pais, isto pode ser em formação em escala maior, é com reuniões, é estando
presente. Essencialmente, se nós estivermos presente, torna-se tudo muito mais fácil. É lógico que o gestor de carreira dual seria o líder deste processo, em que efetivamente daria formação a todos os outros e jamais nos podemos esquecer que o jogador é a peça fundamental e esta proximidade com o jogador e ele tendo conhecimento e participando efetivamente de todas estas decisões e tendo acesso a esta informação toda, vai comprometê-lo cada vez mais para que o seu sucesso seja desportivo, seja pessoal e social e escolar. Por isso esta intervenção multinível é uma abordagem que nós temos. Naturalmente que estamos sempre à procura de novas e de melhores, não é? Mas que parece-nos que é aquela que tem trazido mais benefícios, principalmente para o jogador. E consequentemente para o clube. Nós aqui andamos todos à volta da mesma questão, que é a otimização do atleta, neste caso, né? Estamos a falar ou seja, e a par de agora vou tocar numa área que eu valorizo muito, mas que de certa forma, já está no desporto há algum tempo, mas que se calhar ainda não com a preponderância que eu acho que efetivamente devia ter, que é a parte da psicologia. Okay? Eu acho que o reconhecimento da importância e o aval da importância que neste caso agora que estamos a falar do gestor de carreira dual, o reconhecimento dessa figura perante todos os outros intervenientes à volta do jogador, treinador, psicólogo, estrutura do clube, família, é muito importante que esse reconhecimento venha e que seja atribuído ao gestor de carreira dual esse valor. E só assim, como a Aida estava dizendo, liderando um processo de caminho para o próprio atleta, é que nós conseguiríamos algum dia otimizar um percurso e uma carreira. Pronto, eu acho que é mesmo muito importante que, primeiro que tudo, e mais uma vez, já que estamos a aproximar do fim, quero dar os parabéns pela iniciativa e pela relevância que vocês estão a dar ao papel do gestor de carreira dual, porque se esse reconhecimento vier, certamente que o sucesso do atleta irá acompanhar a progressão dessa valorização. Ok? Pronto, e perante isso, o mais difícil, onde eu vejo aqui, que eu vejo sempre ali as maiores dificuldades, estão nas estruturas, as estruturas poderem reconhecer essa importância, né? Porque as estruturas, quando se fala de novos papéis ou novos cargos, quando se ouve falar disso, dispara logo o alarme a dizer custo. O desafio é mostrar que a estrutura tem que encarar não como um custo, mas como uma oportunidade de otimizar um rendimento mais tarde. Eu acho que passa muito por aí. Isso é um dos desafios das carreiras duais, é aqui o interesse dos clubes com o interesse do atleta nesta carreira dual. Fundamental. Não há muito mais para acrescentar. Falaram tão bem. Desafios da carreira dual. Sim, esta cooperação entre todos os intervenientes. Eu volto a repetir o que já disse. Primeira fase, de acordo com a minha percepção, primeira fase é desmistificar a questão da carreira dual. Depois tentar implementar, para chegar a acordo. Vimos aqui o plano de intervenção do Sporting, parece-me muito adequado, criar proximidade com as escolas, protocolo entre escolas e clubes, a criar uma relação de proximidade onde se, pegando nas palavras do João, onde se otimiza esta função, porque isto é benéfico até para o país, não é? Porque nós termos gente mais formada, ganhamos todos, ganha o país, no fundo. E pronto, no fundo o que eu relevo é o trabalho em cooperação será o mais difícil, mas é o caminho a seguir para se atingir um bom fim. Bom, olha, agradeço-vos aos três. Foi aqui uma conversa
Muito. Obrigado. E também a vós que estiveram aqui a ouvir um pouco sobre as carreiras duais. Não sei,